faturamento, parei de ter medo de perder contratos. Eu não tenho contratos fixos hoje. Antes eu parecia que eu vivia como servidor público. Eu já posso considerar que eu sou uma referência nacional no meu setor. É inacreditável como a empresa se alterou desde que eu efetivamente passei a usar o método para agora. Não existe mais essa fronteira, né, Evandro, entre digital e real. Tá tudo ali, é tudo intercalado, né? Então, se você não quiser, daqui a um ano alguém vai fazer. Você prefere ficar um ano sem fazer nada ou você prefere começar agora e colher os frutos do que aconteceu? E eu vi que meu negócio estava estagnado, que eu precisava entrar no meio digital para ver se eu tinha alguma presença. Mas daí a pensar que ter uma presença, ter uma estratégia, não tinha nada a ver com essa história, que tudo que eu fazia então era errado, foi um abismo muito grande. Deixem de mediocridade, pensem grande. Pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno, né? Só que pensar grande você ganha muito mais. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com Francisco Alpendre. Seja bem-vindo. Obrigado, Evandro. Falei que essa história ia acontecer lá atrás, hein? Tá vendo? Acreditou e deu certo. Mas Tá antes de vendo? tudo, conta o que você faz, em que cidade você está, qual que é a tua empresa? Então, meu nome é Francisco Alpendre, eu sou empresário do ramo de concessões públicas e parcerias público-privadas. Daqui a pouco a gente pode falar exatamente o que é isso, porque 99% das pessoas aí não devem ter se identificado. Eu fico entre Goiânia e Brasília. Já deveria estar em Brasília, mas eu não sou muito chegado em Brasília, então eu acabo ficando em Goiânia. Mas hoje em dia, projetos e contratos pelo Brasil inteiro que faz eu ficar toda hora no Legal. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez por telefone, eu até te falei, foi por indicação de um amigo próximo, né? Você tem Indicação, né? Indicação. Indicação. Enfim, depois você explica. A gente conversou e eu até te falei, olha, eu quero conversar para entender melhor qual que é a tua demanda, entender melhor o cliente, o que é o projeto, porque tu tem uma empresa que é super específica. E eu queria saber se até essa nossa metodologia iria te ajudar de fato, né? E eu lembro que quando nós conversamos, você já tinha passado por algumas experiências relacionadas a marketing. Enfim, estava até um pouco ressabiado em relação a isso, né? Se puder me contar. Perfeito. Uma explicação super rápida. Parcerias público-privadas e concessões públicas são contratos de longo prazo, exclusivamente de infraestrutura. Então, de uma forma muito básica, serviços públicos que existem, que são competência constitucionalmente que o município, o governo ou a União devam servir para a população. E aí, exemplos, iluminação pública, lixo, água e esgoto, energia solar, estacionamento digital, que tem aí em Florianópolis, enfim, sem número de serviços públicos. Uma parceria público-privada é uma concessão, que é o que eu faço, que é transferir esses serviços que são públicos para a iniciativa privada, desenvolvê-los por um longo período, por um longo prazo, através de todo um processo que envolve uma certa sofisticação, e aí o empresariado assumir esses serviços e o serviço público ou pagar ou exclusivamente regular, verificar se as metas estão sendo atingidas, se a tarifa é adequada. Outro exemplo que as pessoas se identificam muito é o pedágio, que tem aí no seu estado. Quando você passa no estado pedagiado, você está passando por uma concessão, a iniciativa privada assumiu e está fazendo investimentos para aquela estrutura ficar toda. Perfeito. As empresas de infraestrutura te contratam para te preparar elas para poder candidatar, concorrer, assumir esse tipo de concessão, né? Eu tenho dois clientes, né? O empresariado, o setor de infraestrutura, que não conhece esse modelo, que sofre com receitas não recorrentes, com uma série de dores que a gente ataca e que quer entrar nesse mercado, ou às vezes nem sabe que esse mercado existe. E também nós somos contratados pelos municípios, evidentemente em locais em que o empresariado não atua, para desenvolver esses serviços públicos e prestá-la de uma forma mais eficaz, digamos assim. Em relação à tua pergunta inicial, que foi o nosso primeiro contato, esse nosso amigo comum, o Sebastião, né? Doutor Sebastião, na verdade, a gente num café, eu já completamente desiludido em relação a marketing, a agências, etc., com a empresa não indo bem. Ele falou de vocês daquele jeitão, né? Ele deu uma indicação, olha, vai lá, tem uma pessoa que você pode conhecer. E eu fui muito reticente. Você me ligou, já foi um ponto positivo, né? Porque hoje em dia parece que as pessoas não querem ganhar dinheiro, porque ninguém liga, ninguém vai atrás e tal. Eu muito reticente, porque achando que era mais uma agência de marketing, né? E eu já tinha passado por 4 experiências, todas elas muito abaixo do que eu esperava, principalmente quando eu decidi ir para essa questão digital, que foi, né, pós-pandemia, né, quando começou a pandemia, e eu vi que meu negócio estava estagnado, que eu precisava entrar no meio digital para ver se eu tinha alguma presença. Mas daí a pensar que ter uma presença, ter uma estratégia, não tinha nada a ver com essa história, que tudo que eu fazia então era errado, foi um abismo muito grande. Né? Perfeito. Eu imagino bastante como isso acaba afetando a confiança, né? Hoje eu não sou cliente da Codirect, eu sou fã da Codirect, né? Aliás, eu deveria ter um cargo de embaixador. Eu falo bem de vocês, onde quer que eu vá, e aí eu avalizo, eu indico, e vocês já arranjaram alguns contratos aí por minha causa, inclusive. O que tu viu de diferente naquilo que a gente estava propondo em relação ao que tu já tinha passado? O que eu vi de mais diferente foi a primeira reunião, né? No qual você estudou todo o meu mercado, você identificou
pontos assim extremamente importantes, e acho que você transcendeu inicialmente a primeira crença limitante que eu queria colocar, que eu acho que todo empresário que não está bem ou que não quer enxergar, às vezes, o óbvio, ele inventa, né? Ele começa a criar obstáculos e crenças limitantes para não entrar num processo novo, como foi o processo da Codirect. Eu estava lembrando até dia desses, a primeira crença, a maior crença limitante era, primeiro, que eu não sabia exatamente quem era meu cliente ideal. Eu vou trabalhar para município, eu vou trabalhar para empresário, eu vou trabalhar para quem vai ser a minha estratégia de comunicação. E a segunda é, a gente começou o contrato em setembro do ano passado, e aí eu já com a ideia, não, mas ano que vem é ano eleitoral, nada acontece em ano eleitoral. E você me mostrou por A mais B, além de ter feito todo um rapport muito interessante sobre o meu mercado e sobre mim, você me mostrou por A mais B com uma frase assim que matou, né? Cara, se você começar agora, não tem ninguém no teu mercado hoje fazendo isso. Não existe uma referência em infraestrutura, em PPPs e concessões no digital. Não existe mais essa fronteira, né, Wander, entre digital e real. Tá tudo ali, é tudo intercalado, né? Então, se você não quiser, daqui a um ano alguém vai fazer. Você prefere ficar um ano sem fazer nada, ou você prefere começar agora e colher os frutos e ver o que aconteceu? Aquilo ali matou, então o teu approach inicial foi uma mudança absolutamente absurda em relação a todas as agências que a gente tinha vindo, porque as outras agências não estudam, né? As agências, em geral, elas não estudam. Elas aplicam um manualzinho, que faz um copyzinho lá, bonitinho e tal, começa a publicar, faz anúncio patrocinado e vê o que acontece. É isso. Não existe estudo de mercado, não existe tendências, não existe você entender uma estratégia. E aí, quando a gente começou, aí foram etapas, várias etapas. Você quer que eu defina uma a uma? Não, um tempo tranquilo. O que eu acho que é mais interessante para quem está nos ouvindo é, assim, tem um desafio grande que a gente falei no início, que é com relação a ser um negócio bastante específico, pouca gente no mercado fazendo sobre isso, então às vezes era até uma descrença de, será que vai funcionar para mim? E eu vejo uma dúvida muito recorrente que é, quanto tempo depois tu começou a perceber que o resultado estava começando a acontecer? Primeiro foram 3 meses que eu criei uma palavra aí, talvez eu deva registrar, que seja 3 meses de procrastinamento, que é procrastinar inventando várias desculpas, e aí, não vou fazer agora porque eu vou ler de novo, vou ler mais uma vez o manual Marca de Valor. Eu não vou fazer agora porque choveu. Eu não vou fazer agora porque a minha internet não tá boa. Eu não vou começar... E aí inventa mais história, começa a ler vários livros, etc e tal. Qual aquela pessoa que se forma e começa a fazer 1 milhão de pós-graduações para depois tentar ganhar dinheiro, né? E eu brinco que e essa procrastinação. Procrastinamento, porque quando acaba todas as desculpas, você começa a botar desculpa na tecnologia. O meu ring light não é o melhor, o meu fone não tá bem. E é engraçado você ter falado isso, porque ontem eu fui revisar quando de fato eu comecei. Os primeiros vídeos, os primeiros posts que eu fiz são lamentáveis, né? Lamentáveis, assim. Ninguém leva... Eu não consigo levar aquilo lá a sério. Mas eu comecei de fato em dezembro, sem entender, com muita dificuldade, muita besteira, muita coisa que não levava a lugar nenhum, sem focar no meu cliente ideal. E aí, vários insights que vocês me deram, as pessoas que entram no método, elas têm que entender que você está construindo uma casa. Uma casa, ela não acontece do dia para a noite. São tijolos. A metáfora, ela pode ser batida e boba, mas é verdade, né? Você vai construindo tijolos em cima dela. Então, você vai descobrindo quem é teu cliente ideal, parando de falar besteira, entendendo uma coisa que eu nunca me esqueço que você me disse, e aí quem tá para entrar na Codirect, você vai ganhar não só a estratégia de marketing para chegar no Instagram ou em redes sociais e fazer essa coisa de forma direita, mas você vai ganhar uma mentoria muito importante, né? São de vocês ou de quem são os sócios ou funcionários da Codirect, que são sugestões muito fortes que vocês dão. Quando você me deu uma reprimida em relação aos meus stories, né? Que eram stories aleatórios, né? Aquela bobajada toda. Porra, Evandro, mas que tipo de história que eu devo fazer? Assim, o que for adequado para o teu cliente ideal. Você tem que pensar o que ele vai sentir ou ver, o que ele vai achar vendo aquele story. Então, hoje em dia, para mim, depois que eu percebi isso, às vezes eu viajo para bater um story. Olha onde é que eu cheguei. 300 quilômetros. Eu tinha marcado, foi desmarcado uma reunião com o presidente Temer. Eu ia viajar para São Paulo, cara, falar de negócios com ele, até eventualmente sim, poderia. Eu já tinha uma pauta. Mas o principal era eu tratar aquele encontro como uma estratégia para o meu Instagram. Entrar com uma foto, entrar com um story, para dar credibilidade para o meu cliente ideal, que eu defini junto com vocês, que seria o empresário de infraestrutura. 3 meses a 4 meses eu consegui perceber, depois que eu comecei de fato, né, a perceber mudanças sensíveis, e hoje que a gente está com, olha só, pouco tempo, 6 meses efetivamente de focado nessa estratégia, eu já posso considerar que eu sou uma referência nacional no meu setor. Eu já era anteriormente, mas não explícita, digamos assim, né? Eu mergulhava com muita gente. Hoje, posso garantir que eu sou uma referência nacional. As principais empresas estão todas de olho em mim, estão ali seguindo meus stories. Algumas eu estou até bloqueando, eu sei que elas estão querendo... Não deveria, né? Mas elas tentam interferir em meu mercado, né? Então, eu não posso deixar de dizer que eu estou falando com político X, mesmo que ou com o meu possível cliente X.
porque isso vai ser bom para o meu cliente ideal. Mas se ela está disputando aquele mesmo mercado, ela pode chegar por meios escusos e tentar me barrar. Então, eu já estou sofrendo os colaterais. Uma referência nacional, 4 meses depois, de um nicho super especificado. E uma correção que eu queria fazer para você, Evandro, não sei se é correção, mas eu trabalho com política também, há 20 anos, né? Justamente porque meus contratos necessariamente precisam de política, porque senão eles não saem. E toda vez que a gente vai fazer eleições em outros locais, eu sempre ouço a mesma história. Aqui no Pará é diferente. Aqui em Altamira é diferente. Aqui em São José é diferente. Se eu for nos Estados Unidos, provavelmente sim. Aqui em Washington é diferente. Cara, no final são tudo igual. As pessoas têm mesmos receios, mesmos medos. Evidente que podem ter necessidades diferentes, que é óbvio, independente de demografia, etc. Mas aí, voltando ao projeto, o fato de ser nichado, especificado, etc., não quer dizer nada. A não ser em casos muito, muito, muito específicos, que eu já te perguntei, né? Pô, marca de valor não funciona para, cara, caso extremo, digamos assim, né? Mas, no geral, a gente está tratando de pessoas, de dinheiro, de necessidades, de dores, de mercado. Tudo isso envolve, e o projeto, a estratégia marca de valor de vocês, ela, na minha ótica, supre tudo isso de forma muito brilhante. Legal demais. O que mudou em termos de contrato, faturamento? Tripliquei faturamento, parei de ter medo de perder contratos. Eu tinha contratos que a gente chamava de contrato gorila, né? Contratos, aquele mesmo que você falou, que são clientes muito grandes que a gente não pode perder. Eu não tenho contratos fixos hoje, para você ver. Antes eu parecia que eu vivia como servidor público. Eu tenho que ter um contrato fixo aqui para eu guardar para garantias e pipipi, popopó. Eu tinha que fazer isso. Hoje não, porque está sempre rodando. Eu assinei um contrato ontem e aí o efeito bola de neve já é muito grande, né? Acho que é importante a gente explicar para o pessoal o que é um efeito bola de neve, mas é quando tem um Instagram, ele ganha uma atração tão grande que as pessoas ficam vendo toda coisa, uma comunica para a outra e papapá. E, enfim, hoje tenho, às vezes, até dificuldade em agendar reuniões, em fazer mais contratos, tenho que aumentar a equipe, então é um problema muito bom que está acontecendo e muito interessante. E principais mudanças, é isso que eu te falei, triplicar faturamento, ser visto como uma referência, ditar tuas regras, né? A minha regra de trabalho é essa, então é assim que eu trabalho, se você quer, beleza, se não tem outro por aí. E também colaterais de vida, né? De que vocês dão, mentorias comerciais, ajustes de como tratar melhor o cliente, como desenvolver comercialmente. Então, enfim, é uma mudança inacreditável como a empresa se alterou desde que eu efetivamente passei a usar o método para agora. Sensacional, maravilhoso. Fico super feliz e tenho certeza que algumas pessoas assistem e se sentem encorajadas a dar um próximo passo e a mergulhar nesse universo. Apesar das diversas descrenças e desafios, eu ainda vejo muito promissor para praticamente todos os negócios fazer do jeito certo, né? Eu sempre falo que técnica sem estratégia não funciona. Então, a estratégia sempre vai vir antes. Uma boa estratégia, com certeza, o resultado ele é uma consequência. O que eu acho muito inacreditável são, às vezes eu indico para pessoas, né? E aí elas vêm me perguntar, pô, mas será? Aí, assim, meu amigo, deixa eu falar um negócio. Eu consegui girar um negócio de infraestrutura extremamente sofisticado, complexo, que eu dependo de várias pernas para o negócio acontecer. Pô, clínica médica, advogado, você está fechando com um cliente ali, o valor, sei lá, é 30 ou 40 mil por ano, não sei hoje quanto é que vocês estão cobrando, mas isso você tira num contrato e você está com medo de assinar, de fazer um processo. Pô, eu acho uma mentalidade extremamente medíocre e no final eu acho que reforça aquilo que a gente falou, que quem vira o negócio é um empreendedor, de fato, né? Se o empreendedor quer virar, cara, ele pega emprestado 40 mil, se vira e paga no Pix e a vida segue. Mas quando o cara quer criar obstáculo, aí é o empreendedor que não é por vocação, é por necessidade, aí não vai dar certo mesmo, né? Então essas pessoas que são em cima do muro, que às vezes ficam indecisas, vejam todos os cases de sucesso, tudo que vocês têm a mostrar, pode entrar em contato comigo. Pô, vou te contar, se o meu negócio deu certo com esse nível de sofisticação e complexidade, pô, com todo respeito, não fazendo demérito algum. O que eu ia te provocar para responder era justamente sobre isso, que é assim, que recado você deixa para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo aqui e tem dúvida se dá o próximo passo ou não. Primeiro é que, se você se tem PJ, você tem que tocar primeiro que você é empresário, né? Tem muita gente que não se foca nisso, né? Segundo pare de acreditar nas ideias básicas aí. Fuja de agências. Tenha em mente que você vai ter que assumir essa história com gente competente. Vá atrás do que a Codirect fez, dos clientes, provas sociais, o que isso traz. E ainda um pouco mais, de transcender a mediocridade, às vezes que as pessoas pensam o valor é ínfimo em relação ao... Tanto que, com todo respeito agora, se você autorizar, mas quando eu fui para fechar com vocês, eu estava preparado para pagar o dobro, né? Lembra que eu falei para você, assim, eu fui com uma ideia, quando você falou, pum, X, eu dou X, tá fechado na hora. Antes que mude de ideia. Então, o recado pode ser duro, mas assim, deixem de mediocridade, pensem grande. Pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno, né? Só que pensar grande você ganha muito mais. Então, invistam, vejam, tirem suas dúvidas, entrem em contato com empresários que estão fazendo sucesso com essa história e pode ter certeza que muda não só o negócio, como a vida. Porque tem colaterais de vida, né? Hoje em dia,
As pessoas ficam o dia inteiro em rede social, né? Você não é mais quem é você no dia a dia. Eu estou no Instagram ou estou na vida real? Não, tá tudo ali. Ninguém mais faz diferença. Então, se você está abandonando isso, você está abandonando a própria vida. Beleza, valeu demais, Francisco. Obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que quem nos ouviu até aqui se sente mais inspirado, encorajado a fazer um bom trabalho e se tornar referência. Valeu demais. Maravilha. Obrigadão. Obrigado, Forte Evandro. abraço. Forte Até a abraço. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.